Olá pessoal, bem-vindo à nossa quarta aula de Photoshop. Eu sou Samira Cardoso e hoje nós vamos falar sobre formas vetoriais. Eu estou com uma imagem aberta aqui da aula passada, que a gente trabalhou, as seleções e tudo mais, para explicar um pouco o que são essas formas vetoriais, qual o conceito exato disso. Olha só, eu estou com uma imagem aberta no Photoshop e o Photoshop ele trabalha com bitmaps, com pixel. Então, eu vou aproximar bem aqui a nossa imagem para vocês entenderem. Percebem que essa imagem ela tá toda serrilhada, com esses quadrados bem marcados? Olha só, quanto mais eu aproximo, mais a gente tem a nitidez de cada quadradinho, ok? Dá para ver bem aqui a passagem de cada cor. É assim que o Photoshop funciona. As imagens em JPEG, em PNG, enfim, as imagens abertas no Photoshop, elas são imagens em pixels, em bitmap. Então, olha só, eu vou selecionar essa imagem inteira, Ctrl A ou Command A, e vou ampliar essa imagem bastante. Aqui com a nossa ferramenta de Free Transform, ou Command D ou Ctrl D, tá certo? Vou clicar aqui, vou deixar 100%, que é para a gente ver como essa imagem está ficando. Vou clicar no cantinho com o Shift apertado e vou ampliar. Vou clicar no outro e vou ampliar mais. Olha o que acontece quando eu amplio essa imagem. Vou dar dois cliques dentro dela para vocês verem. Olha o que acontece, como ela vai ficando feia, ela vai ficando... Parece que é uma imagem com má qualidade. Já imagens vetoriais, que é um pouco da nossa aula de hoje, não acontece isso. Então, aqui na nossa toolbox, a gente vai tratar dessas formas aqui hoje, ó, as formas vetoriais que a gente consegue construir. Não é ferramenta para seleção, é ferramenta para desenho. E, enfim, também vai dar para selecionar, a gente vai ver isso devagarinho. Por exemplo, se eu clicar aqui no retângulo, eu tenho aqui as nossas opções, né, da ferramenta. Eu vou deixá-la em Shape, ok? Aí eu construo um shape aqui de um tamanho qualquer. Vou construir um pequenininho. Ele vai vir com o fill, que é a cor interna, na cor que está aqui. Eu posso mudar a hora que eu quiser. Eu posso alterar essa cor, ok? Vou deixá-la azul. O stroke é a borda, o contorno. Então, vou botar uma outra cor qualquer, vou botar um azul clarinho para vocês verem aqui, ó. Eu posso diminuir a espessura dele, posso aumentar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui no menu Edit, Free Transform, e vou ampliar. Olha o que acontece. Não distorce nem um pouco, vou ampliar muito. Ela aumenta, mas ela continua com toda a definição. O pixel dela não deforma, agora que eu estou ampliando. Olha a diferença desse para esse. Entendido isso, vamos para nossa... Vamos trabalhar um pouco mais com as formas vetoriais. E vou aqui no menu File, New, vou criar uma imagem em branco. Vamos colocar aqui no preset dele, deixa o default do Photoshop. Provavelmente, se a gente tiver todo mundo aqui no modo Essentials e tudo mais, vai vir igual. Eu só vou colocar um pouco maior, assim, vamos colocar 20 centímetros por 20 centímetros. E aqui deixa pixel por polegada 72 dpi, tá? RGB mesmo, ok. Pronto, a gente tem um quadrado, aqui é 100% da visualização dele. Então é o seguinte, apesar do Photoshop trabalhar com essas imagens em bitmap, ele permite também o trabalho com as imagens e camadas com conteúdo vetorial. Isso já deu para entender. Para esse tipo de trabalho, nós utilizamos essas ferramentas aqui, ok?
Além dessas, que já são formas pré-definidas, a gente também vai conseguir construir com a Pen Tool, que é essa daqui. Na aula de hoje, eu vou focar nessas e na próxima aula nós vamos falar da Pen Tool, ok? Então, vamos lá. Eu já criei aqui um retângulo, então eu vou passar para o próximo, que é um retângulo também, só que com as bordas arredondadas. Tem exatamente as mesmas configurações, só para a gente fazer um exemplo diferente. Então, eu posso alterar a cor até antes de fazer, eu quero que ela seja verde, não quero que ela tenha espessura nenhuma na borda, vou deixar aqui 0 e sem cor também. E vou criar aqui, ó, o meu retângulo com bordas arredondadas. Quando eu crio o retângulo, ele automaticamente aparece aqui uma nova camada. Veja bem, eu vou voltar e vou refazer o processo. Dei um Command Z ou Ctrl Z, né, para voltar. Então, ó, eu tô aqui com o meu background em branco, limpo, sem nada. Eu clico na caixa e automaticamente ela vai criar o retângulo e uma nova camada. Essa nova camada ela tem um ícone diferente, ó. Ela tem um ícone de vetor. Isso daqui significa que essa imagem trata-se de um vetor, ok? Porque eu construí ela na opção Shape. Quando eu construo uma imagem vetor, eu posso alterar a cor dela só clicando em cima da cor, a cor do fio, como eu já mostrei para vocês, e o tamanho. Olha aqui, ó. Ele ia dar a opção do tamanho, então se eu quiser colocar isso num tamanho que eu já tenho pré-definido, por exemplo, 300 pixels por 150 pixels, eu altero o tamanho dela aqui. Além disso, ela tem outras opções. Essas daqui são bem parecidas, aliás, são idênticas àquele tipo da seleção que a gente já viu, de combinar dois shapes, então vai combinar uma cor com a outra. Ó, vou aproveitar, vou fazer um outro aqui. Ele criou um novo. Agora, se eu clicar em Combine, eu vou colocar outro aqui e ele vai acrescentar no mesmo layer, na mesma layer. Se eu trocar a cor, vai trocar dos dois, porque eles estão juntos, eles estão agrupados. Se eu, nessa mesma layer, quiser subtrair, eu vou clicar aqui em Subtract Front, então ele vai subtrair o que tiver na frente, ó. Ele fica branco, ele é um shape vazio, ele só vai subtrair a parte que eu selecionei, passei por cima, certo? E assim, os outros também têm aquele de intersecção, então eu vou usar nesse canal aqui, ó, pra gente não misturar tanto. Vou fazer um de intersecção, ó. A intersecção apenas que fica valendo, ok? Vou criar agora um novo, new, vou criar mais um aqui, aparece uma outra camada, aí vamos lá. Eu posso fazer também excluir somente a intersecção, então ele vai excluir só esse pedacinho. Então, esses são os tipos de combinar. E isso daqui, ó, Merge Shapes Components, ele vai agrupar todo mundo. A partir desse momento, eles estão todos juntos, agrupados, quando eu faço isso, nessa camada, né? Eu tenho que fazer para todas se eu quiser. Bom, vou selecionar aqui a camada, com Shift a próxima, com Shift a próxima, clico aqui no íconezinho de deletar layers e vou deletar, vou limpar para a gente ir para o próximo tópico aqui. Então, agora eu vou trabalhar com a elliptical. É exatamente idêntico, mesma coisa. Mas eu vou aproveitar para falar sobre esse tipo aqui, ó, de alinhamento. Então, se eu tiver em New Layers, posso criar uma forma elíptica, pode ser com as outras ferramentas também, tá?
Eu vou dar só o exemplo com a elíptica para a gente ver. Aí eu vou criar uma amarelinha aqui e vou mais uma, sei lá, qualquer cor, azul. Pronto. Agora eu vou selecionar aqui com Shift a primeira, clico na última, seleciono as 3 e eu venho aqui, ó, com as 3 selecionadas eu posso organizar o alinhamento delas. Então, por exemplo, eu quero todas alinhadas pelo topo, quero todas alinhadas pela base, quero todas centralizadas. Olha só, elas estão alinhadas pela base e centralizadas. Alinhadas pelo centro e alinhadas ambas pelo centro. Pronto. Estão lá alinhadinhas. Percebe? Eu consigo fazer combinação e alinhamento. Tá certo? Além dessas ferramentas, então, retangular com a borda arredondada, a gente tem um polígono. O polígono dá para definir a quantidade de lados. Então, ó, vou criar aqui um polígono com 5, mas eu posso criar um polígono com 20 lados. Quase um círculo, né? Exagerei. Com 10 lados. Vamos mudar de cor para ver melhor. Com 8 lados. Aí, enfim, só ir criando, tá certo? Vou deletar tudo isso para limpar de novo a nossa área. Cliquei no primeiro, no último com Shift, Delete, sim. E aqui ainda tem a opção de criar linhas, aí é só linha, ó, se você segurar o Shift, a linha fica reta, né? A mesma coisa com o retângulo, se você segurar o Shift, faz um quadrado perfeito. A mesma coisa com a forma elíptica, se você segurar o Shift, faz um círculo perfeito. E com a linha, se você segurar o Shift, faz uma reta perfeita para cima ou para baixo, se não, você consegue fazer em diagonal. Também aqui, ó, na cor da linha. Aí você tem que trocar a cor aqui, eu quero rosa. Então, eu tenho que trocar aqui para ela ficar rosa. No fio e não no stroke. Vamos apagar de novo, selecionar todo mundo, delete. Pronto. Agora, o Custom Shape. Esse é o mais legal, porque é o seguinte, ele tem essa seguinte caixa de opção aqui em cima, Shape. E você pode escolher alguns shapes já prontos do Photoshop. Por exemplo, uma caixinha aqui de um balão de diálogo. Olha só, você só precisa mudar a cor dele quando você quiser colocar em alguma imagem. E fora esses que aparecem aqui, já logo na tela principal, você clicando nessa engrenagem, você consegue vir aqui em outros, você consegue achar outros desenhos. Então, por exemplo, animais. Aí ele está perguntando assim se eu quero adicionar os shapes dessa categoria. Aí eu abaixo um pouquinho, tá lá, alguns shapes novos. Eu tenho aqui a silhueta de um gato, por exemplo. Se eu clicar o Shift, a mesma coisa, né? Tudo vai funcionar do mesmo jeito. Se eu clicar o Shift, ele fica na forma perfeita. Se não, eu posso distorcer, estreitar, né? Ou ampliar. Seguro o Shift, ele faz. Um gatinho. O que mais que a gente tem aqui? Um coelhinho. Um pássaro. Pegadas, peixe. Bom, enfim, tem mais um monte aqui, ó. Vamos ver uma outra coisa. Música. Ok. Olha só. Tem mais shapes aqui. Todos. Acabar com a memória aqui do meu computador. Vamos lá. Tem vários tipos de caixa de diálogo. Tem umas coisas um pouco divertidas, assim, bem diferentes. Ó, vamos deletar esses daqui. Seleciona, deleta. Yes. E ó, vou clicar aqui, ó. Olha só que bacana. Esse deve ficar bonito com vermelho para fazer um efeito tipo desenho japonês. E depois, se você quiser,
Depois que foi feita essa seleção, você pode dar um Command T, que é o Transform, e aumentar, segurando o Shift, você consegue ampliar para onde você quiser. Lembra, não distorce, não tem problema nenhum. Ó. Dou um Enter aqui e tá pronto a nossa imagem, olha. Que fácil de fazer. Então, a gente viu aqui alguns desses shapes, ok? Na próxima aula eu vou aprofundar um pouco mais nos vetores e nos paths, que vão ser muito importantes para a gente também no futuro, ok? Se você curtiu essa aula, por favor, dê um like, avalie, comente, se inscreva aí no nosso canal. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço, muito obrigada e até a próxima aula.